Saúde e segurança do trabalho, ou segurança e medicina do trabalho, é a mesma coisa. Sobre esse assunto que nós vamos conversar ao longo dessa semana. E o primeiro assunto que nós vamos tratar é: quem é o órgão fiscalizador? Quem tem a atribuição de fiscalizar, investigar, propor políticas públicas e até punir as empresas com aplicação de multas? Esse é um assunto, saúde e segurança do trabalho, muito explorado, muito olhado pela Justiça do Trabalho em si e também por esses órgãos que têm a responsabilidade em fiscalizar. Por que tamanha importância? Porque qualquer falha na segurança da empresa pode acarretar a morte do trabalhador, como também uma lesão corporal leve ou grave. O trabalhador ele pode seguir a vida toda dele com esse dano causado por uma falha na segurança. A saúde é igualmente, porque além dos danos físicos, tem também o dano mental, os problemas mentais que pode acarretar. Por isso é um assunto que é muito explorado pelos órgãos que têm a obrigação de fiscalizar. Os órgãos que têm essa obrigação são a Delegacia Regional do Trabalho, conforme prevê o artigo 156 da CLT. Porém, houve uma renovação recente, uma alteração legislativa em que se alterou o nome deste órgão para Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. A atribuição em si não foi alterada, mas a denominação. Qual é a função desse órgão? Esse órgão ele tem a função de fiscalizar, inspecionar um ambiente de trabalho, como também orientar. Ele pode auxiliar o empregador na criação de políticas para a segurança de determinado ambiente de trabalho. Ele tem a obrigação de emitir os CAs dos EPIs, que são aqueles certificados de validade dos EPIs. Então, as atribuições da superintendência são grandes e ela também tem a atribuição de punir. Ela pode sim aplicar penalidades ao empregador que descumprir a orientação. Claro que esse órgão ele primeiro vai inspecionar, ele primeiro vai fiscalizar e orientar. Persistindo o erro, a falha e a resistência da empresa, como também a empresa tentando dificultar a fiscalização e a inspeção, ela pode sim aplicar uma penalidade. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele também tem essa função, mas ela é mais distante, não é tão próxima como a da superintendência. A diferença, o Ministério Público ele já tem uma função judicial e extrajudicial. A função judicial dele é ingressar com ações civis públicas, com propostas de acordo perante a justiça ou de forma extrajudicial para regularizar uma situação. Então, o que acontece? O Ministério do Trabalho, ele tem uma função dupla. Ele trata tanto no extrajudicial quanto no judicial. E uma das grandes atribuições dele é propor políticas públicas que visem conscientizar empregador e empregado das atribuições, daquela política do que se torna mais seguro para a sua empresa, das práticas diárias que não podem acontecer porque podem gerar um prejuízo, como também daquelas que precisam acontecer, aqueles cuidados que ambos precisam tomar. Porque o empregador e o empregado, eles precisam trabalhar juntos para essa segurança. Não basta o empregador determinar determinada situação. O empregado precisa cumprir essa orientação. Nos próximos dias nós vamos tratar especificamente das obrigações do empregado e do empregador. Hoje a gente vai se ater a essa questão do órgão fiscalizador. Então esse órgão fiscalizador, ele precisa inspecionar, ele precisa fiscalizar para depois punir. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele também tem o poder de propor termos de ajustamento de conduta, as famosas TACs.
Nesse termo, o que acontece? Ele buscou, viu uma irregularidade com o empregador, fiscalizou e detectou. Então, ele propõe um termo de ajustamento de conduta. O que significa isso? Que aquele empregador se compromete a não mais persistir na prática irregular, que põe em risco a saúde e a segurança do trabalhador. Com esse termo de ajustamento de conduta, o empregador ele fica cientificado e, havendo nova prática, aí sim existe uma penalidade. Por isso é extremamente importante aos empregadores e aos empregados respeitarem essas normas impostas tanto pela superintendência quanto pelas políticas do Ministério do Trabalho e Emprego, porque eles são os órgãos responsáveis pela segurança e medicina do trabalho, por ditar essas normas. E eventual irregularidade é ele quem tem o poder de impor uma penalidade. É isso que tínhamos para tratar hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.